Os rins são responsáveis por funções vitais em nosso organismo. Mas e quando eles não vão bem? Insuficiência renal é o tema do Saúde em Prática de hoje. Você sabe o que é? Quais fatores desencadeiam a insuficiência renal? Quais sintomas e tratamentos? Então acompanhe o Saúde em Prática que começa agora. Para falar sobre insuficiência renal, nossa convidada é a médica nefrologista da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Vanessa dos Santos Silva. Doutora Vanessa, obrigada pela sua participação aqui no Saúde em Prática. Obrigada pelo convite, é um prazer. O prazer é todo nosso. Bom, para a gente começar, será que as pessoas sabem qual é a função dos rins em nosso corpo? É o que a gente vai ver agora. A função dos rins é fazer a limpeza do sangue, ela filtrar todos os elementos que são nocivos aqui, eliminar uns e aproveitar outros, etc. Eu imagino que seja por aí. É para filtrar o sangue, né? Filtrar as impurezas, segundo o meu conceito. Filtrar o sangue, né? Eu não sei, eu acredito que seja isso. Filtração, né? E... não sei. Eu sei, ele é o filtro do nosso corpo. Dos rins, filtrar o sangue. Filtrar o sangue e absorver as impurezas. E aí, doutora Vanessa, as pessoas estão corretas? Eu acho que a ideia geral é essa mesmo, né? Que a função dos rins é filtrar o sangue, fazer o equilíbrio entre o que a gente precisa eliminar porque está em excesso e o que a gente tem que reabsorver porque está faltando. E além de filtrar, fazer o balanço também dos líquidos, né? Não é só as impurezas, né? O líquido também, o quanto a gente vai fazer de xixi, o volume da nossa urina, vai depender do quanto a gente bebeu de água. Então, ele também faz esse equilíbrio dos líquidos, de sal, trabalha no controle da pressão arterial. E também tem algumas ações que não são só filtrações, que são dependentes de hormônios que são produzidos pelo rim. É que quando eles funcionam bem, isso não é uma coisa que faz falta pra gente, mas se eles passam a funcionar mal, aí a gente entra numa situação de falta. O que é insuficiência renal, doutora Vanessa? A insuficiência renal é quando o rim ele não consegue mais desenvolver as funções que ele deveria. Então, esse filtro, né, que a população mesmo falou, que é a função principal do rim, filtrar o sangue, a gente chama isso de clearance, que é fazer esse equilíbrio de tirar do sangue, equilibrar e jogar pela urina algumas coisas. Então, quando ele não consegue mais equilibrar, quando ele não consegue mais filtrar o 100% que ele deveria filtrar, e esse 100% vai caindo para uma filtração menor, a gente chama isso de insuficiência renal. Nem toda doença renal tem insuficiência renal. Ter doença renal é ter um problema no rim. Né? Insuficiência renal é ter um problema que diminui a filtração dos rins. Legal. Bom, então agora a gente tem uma pergunta que é a do senhor Mário Torquato. Vamos ver qual é a dúvida dele. Doutora, diabéticos e hipertensos têm mais chance de desenvolver insuficiência renal? Uma dúvida importante, né, doutora Vanessa? É o que a gente precisa mesmo passar para a população, né? De que a diabetes e a hipertensão, embora extremamente silenciosos, são as principais causas de doença renal crônica que a gente tem no Brasil e no mundo. Nossa. Então, como ele se desenvolve de uma forma muito silenciosa, não chama muita atenção da população. O que chama mais a atenção da população é uma pedra que dói, que dá cólica renal, ou uma infecção de urina que incomoda. Mas a diabetes e a hipertensão arterial são as principais causas de doença renal, sim, e aumenta o risco. Todo paciente diabético e hipertenso precisa, pelo menos uma vez por ano, fazer a avaliação da sua função renal. Legal. Agora, além da diabetes e também da hipertensão, existem outros fatores que podem desencadear também a insuficiência renal? Tem sim, a gente tem uma listinha de fatores, né? Esses dois são os principais porque eles juntos somam praticamente 50% das causas de doença renal crônica no Brasil e no mundo. Então, são os de maior importância. Depois deles, tem outro tipo de doença que é razoavelmente comum também, que são as glomerulonefrites, que são um probleminha na peneirinha
que filtra o rim, que é chamada de glomérulo. Então, como todo mundo fala, né, o rim filtra, a função dos rins é filtrar. Isso é verdade, né? E tem uma peneirinha que é a primeira fase dessa filtração. Essa peneirinha chamada glomérulo, quando ela é acometida, ela é a terceira causa de doença renal no Brasil e no mundo todo. E tem outras doenças, cistos renais, e entram sim causas do tipo pedras nos rins, com obstrução, dilatação, perda de funcionamento de um rim, tem pacientes que precisam retirar o rim, né? E tem algumas coisas também que se desenvolvem de forma aguda, que é a insuficiência renal aguda, que podem evoluir para a insuficiência renal crônica. Legal. E dentro desse tema como um todo, além da hipertensão e do diabetes, uma outra coisa que a gente considera fator de risco para a doença renal é o envelhecimento. É natural que isso vá acontecendo, então, com o passar dos anos. Então, a ideia é que o rim envelhece também, né? Não igual para todo mundo, não da mesma forma para todas as pessoas, mas o envelhecimento renal vai diminuindo a capacidade de adaptação que a gente tem. E aí, se a gente já não tem uma boa capacidade de adaptação, qualquer coisa que aconteça pode ter um efeito maior do que a gente imaginava. Sim. Então, o idoso sempre é um paciente de risco para a doença renal. Agora, doutora Vanessa, urinar pouco pode ser algum indicativo de que tem algum problema no rim? Olha, na grande maioria das vezes não. Tá. Né? O volume da urina depende muito mais do que a gente toma de líquido do que do funcionamento dos nossos rins. Então, se a gente passa um dia sem tomar muito líquido, ou com muito calor, suando muito, é capaz da gente conseguir urinar 400, 500 ml por dia. E isso não significa que o nosso rim funcionou pouco naquele momento. Muito pelo contrário, se ele filtra e absorve, se ele só eliminou 400 ml de xixi, é porque ele trabalhou muito para reabsorver, porque a gente estava precisando daquele líquido. Mas em algumas situações bem peculiares, principalmente na insuficiência renal aguda, pode ser que isso seja significado de insuficiência renal, mas não é um bom termômetro para essa doença. E quais seriam, então, esses termômetros? Quais sintomas a gente deve observar para saber que, de repente, não está indo, tem algo não indo muito bem com os nossos rins? Essa é a maior dificuldade da doença renal crônica, porque ela é muito silenciosa até fases muito finais. É mesmo? Então, a gente não sente muita coisa no começo. O que pode aparecer, por exemplo, no começo? Uma pressão que era controlada a descontrolar, ou alguém que não tinha pressão alta para passar a ter pressão alta. Então, a pressão ela é um bom termômetro da função renal. E muito no final da doença aparecem outras coisas, que vão desde anemia, fraqueza, até problemas de digestão, ânsia de vômito, tremores, mas que eles aparecem só quando o rim está funcionando menos de 15, 10%. Então, se a gente esperar isso tudo acontecer, né, a gente vai fazer diagnóstico só numa fase onde o único tratamento que a gente vai ter para propor é a diálise ou o transplante. Né? A ideia é que a gente identifique os fatores de risco para a doença, aí principalmente diabetes, hipertensão, o envelhecimento, né, o paciente idoso, avalie a função renal e a partir daí acompanhe o seu desenvolvimento, sua deterioração, até fases que a gente já precisa de tratamentos mais agressivos. Legal, doutora Vanessa, a gente vai para um rápido intervalo aqui, mas no próximo bloco a gente segue falando sobre insuficiência renal. A gente já volta. Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando sobre insuficiência renal. E aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, está a nefrologista, doutora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Vanessa dos Santos Silva. Doutora Vanessa, no primeiro bloco a gente já conheceu um pouquinho sobre a insuficiência renal, sobre a função dos rins. E a doutora citou sobre a insuficiência renal aguda e sobre a insuficiência renal crônica. Queria saber qual é a diferença entre uma e outra. Olha, a insuficiência renal aguda, ela é uma diminuição da função dos rins de forma súbita. Geralmente ela está associada a outras coisas que estão acontecendo com o organismo daquela pessoa naquele momento. Então vamos supor, uma pessoa que está internada numa UTI por conta de uma infecção ou fazendo um pós-operatório, ela é uma pessoa que, por variações na pressão, por problemas infecciosos ou coisas desse tipo, inflamatórios, pode levar a um prejuízo da função renal.
Quando isso acontece de forma aguda, a vantagem dessa doença ser aguda é que ela tem um potencial de reversibilidade, ou seja, ela pode voltar para uma função renal normal. Sim. Mas a desvantagem da insuficiência renal aguda comparado com a crônica é que ela é mais grave. Ela geralmente acontece no indivíduo que está passando por problemas mais graves e ela por si traz mais gravidade à saúde geral daquele indivíduo daquele momento. Então a insuficiência renal aguda, geralmente ela está acompanhada de altos índices de mortalidade. E muitas vezes ela pode virar uma insuficiência renal crônica. Então o rim parou de funcionar agudamente, só que na hora que ele foi voltar a funcionar, ele não conseguiu voltar totalmente. Aí ele volta mais ou menos e isso vira uma insuficiência renal crônica. Bom, doutora Vanessa, agora nós vamos conhecer a Maria Salomão, que é mãe da Naíra, de 10 anos, que nasceu com uma formação no aparelho urinário e desenvolveu a insuficiência renal. Pode rodar. A Naíra, ela já nasceu com todo o sistema urinário dela, com uma má formação no sistema urinário. Essa descoberta ocorreu no ultrassom gestacional de 4 meses, que é um ultrassom que se faz para ver a morfologia do feto. Então foi descoberto que ela tinha uma má formação em todo o sistema urinário, nos ureteres, na bexiga e nos rins. Nós procuramos imediatamente um urologista e esse urologista também, juntamente com uma nefrologista, foi nos orientando qual seria o procedimento com ela, né, que deveria então estar preservando esse rim dela para um possível transplante, se fosse o caso. Esse foi um processo de 7 anos, né? Porque ela apresentou várias infecções urinárias, fez algumas cirurgias, fez uma cirurgia de vesicostomia, que é colocar um pedacinho da bexiguinha na pele para que ela fizesse xixi, esse xixi escorresse realmente pela barriguinha dela para que não houvesse a pressão nos rins. Ela foi apresentando anemia, foi apresentando uma deficiência de cálcio, então ela precisou tomar remédio para realmente manter o organismo dela saudável, junto com uma alimentação adequada, remédios, tudo isso para que houvesse, né, a preservação da saúde do rim. Então ela fez o transplante com 7 anos, a partir daí existe uma mudança muito grande nela, porque antes ela tinha olheiras, era uma criança, embora feliz, mas magrinha, não se desenvolvia, não engordava, né? E depois ela passou a ser uma criança diferente depois do transplante. A família como um todo, procuramos passar para ela essa energia positiva de que tudo iria dar certo. Então, realmente, a gente conseguiu enfrentar aí junto com Deus, né, com a família e com tudo de forma boa. A saúde do rim dela deu saúde para ela, o transplante foi vida para ela, foi vida. Legal, né? Muito bacana ver essa superação toda aí da Naíra. É bonito, né? Ela conta, né, desse processo de cuidar do rim, né, que demorou esses 7 anos. E ela conta também da parte boa, né, que foi essa resolução com essa oportunidade que ela teve, né, de receber um transplante e dessa forma melhorar a qualidade de vida dela, né? Acho que legal também fica aí a importância do pré-natal, né, deles terem descobertos lá no começo, né, e conseguido cuidar da forma adequada aí da Naíra. Legal. Bom, então a gente continuando aqui o nosso assunto, doutora Vanessa, o uso prolongado de anti-inflamatórios, ele também eles podem levar à insuficiência renal? Eles podem sim levar à insuficiência renal e isso é um problema super sério que a gente tem, né? Na verdade, o anti-inflamatório ele pode ser lesivo para o rim desde usos muito cotidianos, assim, de algumas crises, 5, 7 dias, 1 mês, mas principalmente nos pacientes que têm o hábito de usar anti-inflamatório para qualquer coisa, sempre, toda semana, todo mês, ao longo de vários anos. Ele causa insuficiência renal crônica e ele piora. Quem já tem insuficiência renal crônica, ele faz piorar, faz agravar esse problema. Agora, doutora Vanessa, a gente está aqui falando durante todo o programa que a importância de prevenir, né, os problemas nos rins. Agora, para a gente saber se os rins estão bem, quais são os exames normalmente que são indicados ou são feitos para saber se está tudo funcionando normalmente? Olha, são exames muito simples, né, que são disponíveis assim em qualquer posto de saúde de qualquer região do Brasil. Né? O exame que a gente mais usa para saber o quanto o rim está funcionando é um exame de sangue, na verdade, chamado creatinina. A creatinina, ela é excretada normalmente pelos rins.
Se ela começa a aumentar no sangue, isso é um sinal de que tem insuficiência renal. Então, através dessa dosagem do sangue, a gente faz uma continha com uma fórmula e dessa continha sai o quanto que está funcionando o rim daquela pessoa. Depende da idade, do peso, de ser homem ou mulher, da raça, de ser um paciente branco, negro, asiático. Então, a gente faz essas contas e a partir desse exame de sangue, que é um exame de sangue super simples, que não precisa nem estar em jejum para colher, a gente estima o quanto aquele rim está funcionando. E um outro exame super importante é o exame de urina. Aquele exame de potinho de urina, né, que o pessoal acorda de manhã, colhe a primeira urina do dia e naquela urina a gente avalia uma série de coisas. Já dá pra, e inclusive dá para saber também se o rim está... A urina, ele não fala pra gente, o exame de urina tipo 1, né, ele não fala pra gente o quanto o rim está funcionando, mas ele fala de outras coisas. Por exemplo, tem situações que você tem doença renal sem ter insuficiência renal. Então você tem, por exemplo, perda de proteína na urina. A perda de proteína na urina é uma doença renal. Então, ela está relacionada àquela terceira causa de doença renal que eu tinha comentado, que são as glomerulonefrites, a doença na peneirinha do rim. Ela aparece no exame de urina 1, mas no início dela, ela não altera a creatinina. Por isso que é importante combinar sempre os dois exames, a creatinina e a urina 1, que eles juntos vão pegar a grande maioria das doenças que acometem o rim. Legal, doutora Vanessa. A gente vai mais uma vez para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere os tratamentos para a insuficiência renal. Tem também o quadro Opção Saudável com dicas importantes para a sua qualidade de vida. Daqui a pouquinho aqui no Saúde em Prática. Saúde em Prática está de volta e aqui conosco está a nefrologista, doutora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Vanessa dos Santos Silva, nos esclarecendo sobre insuficiência renal. Mas antes de prosseguir, é hora do Opção Saudável. Olá, meu nome é Juliano Bassi, sou educador físico, vou falar sobre slackline no Saúde em Prática. O slackline ele é um esporte, ele é uma fita de nylon amarrada entre dois pontos de ancoragem e ele foi inventado em 80 nos Estados Unidos, quando o pessoal de escalada eles usavam na hora vaga para fazer um pouco de equilibragem, para treinar um pouco o equilíbrio e para ficar caminhando sobre a fita. E veio para o Brasil em 2010 no Rio de Janeiro. A prática de slackline, ela trabalha bastante a parte inferior do corpo, perna, através da isometria, por estabilização. Uma parte bastante trabalhada no slackline, que tem a modalidade de trickline, é muito condicionamento físico. Os benefícios que eu senti para o meu corpo foram que eu senti fortalecimento de joelho, o abdômen, ele dá uma fortalecida também. E fora que o foco do dia a dia ele melhora, porque você se concentra praticando o slack. Então, muitas vezes as pessoas praticam para ser um relaxamento, entendeu? Durante o dia. Além de ser um esporte, exigir um esforço físico, exigir uma concentração, é um esporte que relaxa. Às vezes chega num nível como se fosse uma meditação em cima de uma fita. Então a pessoa ela fica bem tranquila e bem concentrada. O slackline beneficiou tanto o meu fortalecimento, fortalece bastante as pernas, como eu tenho problema no joelho, me ajudou bastante nisso. E também a questão da flexibilidade, porque algumas vezes tem que fazer posições de yoga, posições que o Pilates também acaba realizando, e a gente faz isso em cima da fita. Pode ser praticada por qualquer pessoa, de criança até idoso, por conta que ela não tem um impacto, como alguns outros esportes, ela tem muito impacto. Durante a prática, durante a caminhada em cima da fita, não tem nenhum impacto, até amortece as passadas. O problema só é a queda, então a gente é bom sempre saber a alimentação de cada corpo. É assim, e como todos os outros esportes, é bom sempre ter um acompanhamento. Quando eu comecei eu tinha bastante medo de subir na fita, talvez um pouco de insegurança. Mas a primeira impressão do slackline não é a que fica. A hora que você começa a acostumar, sentir a fita de verdade, você vê que não é tão difícil assim. Você precisa ter muito condicionamento físico na parte muscular para se manter equilibrado, para ficar estático. Então no começo é difícil, sim. A queda faz parte, então
a gente cai, mas levanta e continua, então não dá medo. Quando a gente vai tentar uma manobra nova, acaba dando um medinho, mas é o medo do novo, não o medo do esporte. Então é só saber respeitar a fita, a gente fala, que a fita respeita a gente também. Como vocês viram, slackline é um esporte que abrange a todas as pessoas, não tem nenhuma restrição. Ajuda bastante a parte muscular, como a parte da concentração de cada um. É uma lição de vida, é um estilo de vida depois que você começa a praticar. Então está aberto para todo mundo, convido todo mundo para conhecer o esporte. O Opção Saudável sempre super bacana, né? Trazendo dicas importantes para o nosso dia a dia. Agora, voltando ao tema do programa de hoje, falando sobre a insuficiência renal, doutora Vanessa, como é feito o tratamento dessa doença? Olha, a insuficiência renal aguda, né, que é uma das... Acho que a gente podia falar da aguda e da crônica separado, né? Tá. A insuficiência renal aguda, o tratamento dela depende de tratar o que está levando ao problema renal. Né, que, como eu expliquei, às vezes acontece de ser problema relacionado a um pós-operatório, de uma cirurgia, ou a um problema de perda de sangue, baixa de pressão, problemas de infecção generalizada. Então, aí o tratamento principal é o tratamento da causa que está levando aquilo. Por exemplo, se o problema é uma infecção que está descontrolada, usar o antibiótico correto para que aquela infecção comece a melhorar. Se o tratamento é, por exemplo, uma pressão muito baixa, usar medicamentos que ajudem a pressão a aumentar, ou às vezes até soro, transfusão de sangue, o que for necessário para esse sentido. Sim. E em situações onde o rim para de funcionar e passa a prejudicar a evolução desse paciente, porque está retendo muito líquido no organismo, alguma coisa desse tipo, potássio, ácidos no organismo, que também o rim às vezes retém, aí a gente precisa pensar no tratamento da diálise para a insuficiência renal aguda. Né? Então, a gravidade da insuficiência renal aguda fala se esse tratamento vai ser só mudar a dose de remédio, adequar a dose de remédio e tratar a doença de base, ou se vai precisar da diálise para auxiliar o funcionamento do rim e para auxiliar o tratamento geral do paciente e enquanto ele não melhora as suas condições gerais. E como que funciona essa diálise? Tem a hemodiálise também, né? Isso, a diálise na insuficiência renal aguda, ela geralmente é uma diálise mais difícil de ser feita porque o paciente não está estável. E quando o paciente não está estável, é difícil você imaginar que a hemodiálise, que é a forma mais utilizada, né, de diálise em qualquer paciente crônico ou agudo, a hemodiálise ela vai retirar líquido e substâncias tóxicas que o rim não conseguiu retirar. E essa retirada depende de uma máquina com um filtro que vai fazer o papel do rim de filtrar e vai devolver para o paciente um sangue mais limpo. Né? E isso depende, para que isso aconteça, precisa tirar líquido do paciente, tirar sangue, e isso geralmente interfere com a pressão do paciente. Então, no paciente agudo, a diálise é uma coisa mais difícil, mais temerosa, mas ela é necessária em muitos casos para que o paciente tenha o tempo de melhorar suas condições gerais e sobreviver à doença que está levando a esse problema. Bom, agora o transplante de rim, em que momento ele é indicado? Ele representa uma cura para o paciente realmente? O transplante, ele já está indicado para as doenças renais crônicas. Né? Em doença renal aguda, a gente trabalha com a diálise e se ela ficar crônica, aí entra no rol das doenças renais crônicas. A doença renal crônica, ela vai num tratamento conservador, que a gente fala, à base de medicamentos e cuidados clínicos, até uma fase que você não consegue mais, com medicamentos, deixar o paciente ter uma qualidade de vida boa. E aí o transplante é uma opção de tratamento, assim como a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Então, diálise ou transplante são duas terapias que a gente chama de terapia substitutiva renal. São duas maneiras de a gente substituir um rim que não está funcionando mais. Quando realmente o rim não está dando conta ali do recado, não está trabalhando, então vai para... são os últimos casos mesmo, a última fase ali do tratamento. Quando não tem mais como tomar remédio, o que fazer. E quando ele também não tem esperança ou perspectiva de voltar a funcionar. Então, por isso que tem que ser crônico. Aí, o transplante, ele é mais um tratamento. É claro que é diferente a qualidade de vida de um paciente que está transplantado da qualidade de vida de um paciente que está em hemodiálise, por exemplo. O transplante, ele soma qualidade de vida para o paciente. É claro que ele não é a cura, porque
O nosso organismo, ao longo dos anos, ele tem a resposta imunológica, que é essa parte de defesa do nosso organismo, aquele rim que foi transplantado, ele não é nosso, ele nasceu com a gente. Então, ao longo dos anos que se passam após o transplante, existe uma tendência, assim, de aos poucos o nosso organismo ir machucando aquele rim, como se ele fosse um hospedeiro que não é mais bem-vindo. A sobrevida do transplante, né, do rim transplantado, ele varia muito de acordo com a parte imunológica, se é um rim que foi doado de um paciente, de um doador vivo, doador falecido, se ele é compatível com você ou não. Então, isso varia um pouco. Mas o transplante exige que você tome uma série de medicamentos para que o seu corpo não rejeite esse rim, todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia, ao longo da vida inteira. E em qualquer momento, né, da vida do paciente transplantado, se ele parar de tomar esses medicamentos ou tiver irregularidade nesses medicamentos, o organismo rejeita esse rim. E mesmo que não passe por esse tipo de problema, existe um certo momento depois do transplante, 10 anos, 15 anos, 20 anos em algumas situações, onde existe uma rejeição crônica que a gente fala desse rim. E aí o paciente precisa voltar para a diálise ou receber um novo transplante para continuar vivendo bem. Tem alguma dica, atitudes que a gente pode ter no nosso dia a dia que possa ajudar a evitar a gente não ter algum problema nos nossos rins? Controlar o diabetes, controlar a pressão, eu acho que são as medidas mais seguras e mais eficientes na prevenção da doença renal. E tentar ter qualidade de vida, né? Claro, se alimentar bem. Porque depende disso, né? Porque são doenças muito relacionadas à obesidade, né? O diabetes e a pressão alta. Então, se a gente também está muito acima do peso, está sedentário, o hábito de tabagismo, né? Fumar também faz muito mal para os rins. E tudo isso junto acaba criando um ambiente onde a pressão alta é difícil de controlar, onde o diabetes é difícil de controlar, né? Então, a gente tem que cuidar da cabeça e do corpo. E do corpo, é isso mesmo. Doutora Vanessa, foi um prazer recebê-la aqui, trouxe novas informações pra gente. Muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Obrigada pela recepção de todo o pessoal aqui. Foi muito interessante mesmo. Estou à disposição. Legal. Obrigada. A gente espera você de volta aqui para mais dúvidas serem resolvidas. Se tiver perguntas, alguma coisa que precise responder, né, também a gente está à disposição. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada a você. Você aí de casa já sabe, né, que esse e todos os programas já exibidos estão em nosso site, que você pode rever na hora que quiser. Então a gente se encontra na semana que vem. Até o próximo Saúde em Prática. Tchau, tchau.